independentemente do lugar, do país ou do aspecto cultural, naturalmente, nós estamos, de certa forma, envolvidos. Precisamos, irmão, entender sobre a verdade de Deus conosco, ou seja, a presença de Deus em nós. Isso é muito importante. Nós estávamos a falar há pouco de santidade, ou vida de santidade. E falar sobre a presença de Deus conosco, Deus ser conosco, também está um pouquinho não, está muito ligado com essa questão de nós sermos santos. Se você olhar para as Escrituras Sagradas, principalmente na Antiga Aliança, você vai encontrar nomes ou expressões de, como por exemplo, Terra Santa ou Lugar Santo. E esse nome, Lugar Santo, é dado a um lugar mesmo geográfico, porque, ou pelo simples fato de alguém santo ganhar o hábito, ou uma pessoa que era santa ou que era reconhecido como homem de Deus, se calhar tinha os seus momentos devocionais naquele lugar, se calhar consagrou aquele lugar para oferecer sacrifícios a Deus, como Monte Santo, Sinai é chamado assim, onde Moisés orava, foi apelidado por um lugar santo. Mas o lugar não é santo, irmão, porque uma presença ou um homem, um mero homem está lá, ou porque alguém que simplesmente acredita em Deus está lá. Quando você olha nas Sagradas Escrituras, esse adjetivo, que é assim considerado de santo, ou de santidade, irmão, era atribuído a um lugar ou a algo, ou mesmo a alguém, que se conhecia que a presença de Deus, irmão, habitava ou vinha naquele lugar. Então, por causa da presença, ou melhor, por causa da existência da presença de Deus naquele lugar, naquele objeto, ou então em uma pessoa, aquele lugar, objeto, a pessoa era considerado santo. Se alguém falasse palavras e tais palavras acontecessem, aquela pessoa melhor, lhe era dado esse nome de alguém santo, alguém que fala, prediz, vamos assim dizer, alguém que tem os espíritos dos santos, sábios. Você vai encontrar esses nomes na Bíblia. Tudo porque é por causa de uma presença fora do natural, por causa de uma presença fora do normal. Então, quando olhamos nas Sagradas Escrituras, irmão, a questão do Monte Sinai, por exemplo, ou mesmo a Arca da Aliança, ou mesmo o lugar santo dos santos, da tenda da congregação, irmão, você entende que esses nomes de lugar santo ou Monte Santo foi dado porque a presença do Senhor, o Senhor vinha naquele lugar sobre uma certa forma para falar com o homem. Então, quando olhamos na palavra de Deus, nós entendemos que os lugares, as pessoas eram assim chamadas santas por causa da presença santa de Deus nelas ou naqueles lugares. E isso para nós é verdade. Quando nós dizemos que nós somos santos hoje, nesse tempo, nessa dispensação da graça, irmão, é porque Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, veio habitar em nós. Ou seja, Deus está em nós pelo Espírito Santo. Então, se Deus está em nós pelo Espírito Santo, e mais do que isso, o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que nos tornou mais alvo do que a neve, o sangue que foi necessário, irmão, para nos purificar ou para perdoar os nossos pecados. Então, verdadeiramente, uma vez que Jesus ofereceu o único e verdadeiro sacrifício e Ele nos deu o seu Santo Espírito, irmão, então nós somos santos. Então, nós somos santos por essas coisas, irmão. Porque Jesus morreu, a sua morte, a Bíblia diz que Ele morreu para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação.
Então, se ele morreu pelos nossos pecados, quer dizer que nós já fomos perdoados dos pecados. E se ele ressuscitou para a nossa justificação, quer dizer que nós já fomos tornados justos. E não só fomos santificados. E hoje a presença santa de Deus está em nós pela pessoa do Espírito Santo, irmão. Então, não é errado eu dizer que sou santo. Não é errado, meu irmão, você dizer que é santo. Por quê? Porque você tem o santo em você. Você tem um santo em você. E mais, diferentemente da antiga aliança que eu disse aqui da vez passada, a obra sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi necessária para perdão dos nossos pecados, irmão, não foi como um tapete, irmão, sobre um chão sujo ou impuro. A obra sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não serviu para cobrir os nossos pecados. Ela serviu, irmão, para remover os nossos pecados. Quer dizer que não foi encobertos os nossos pecados, foram removidos. Há uma diferença e tanta nisso, irmão. Foram removidos os nossos pecados. Então, nós precisamos perceber, irmão, que nós hoje podemos dizer, e sim, de boca cheia eu posso assim dizer, que nós somos santos. Embora que nenhuma santidade que vem de nós mesmos, isso torna ainda melhor, porque é uma santidade que nos foi dada de graça, através da nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele morreu para perdão dos nossos pecados e não só, ele enviou o Espírito Santo Consolador para habitar em nós. Então, a presença ou a existência do Espírito Santo em nós, e o apóstolo Paulo disse que lá em 1 Coríntios 6, se eu não estou em erro, quando ele fala sobre relativamente à questão da imoralidade sexual, ele diz que não sabem vocês que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo habita em nós. Então, nós, como templos do Espírito Santo, somos considerados santos. Então, repito, podemos sim dizer que nós somos santos. Então, isso é verdade, porque o Espírito Santo habita em você. A presença de Deus em você. A verdade de Deus sobre Deus conosco. Em Josué 1:9, várias vezes o Senhor disse para Josué: não fui eu que te ordenei a vocês, sejam fortes e corajosos, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Repara, irmão, a diferença dos termos aqui. Aqui é a imagem da antiga aliança. Deus estava com José. E nós entendemos muito bem, irmão, que essa palavra com ela traz consigo a ideia de um advérbio de companhia. Quer dizer, eu vou à praça com fulano, eu vou sair com fulana. Então é alguém que não necessariamente está dentro de mim, mas está ao meu lado. Ou então uma multidão de pessoas que está ao meu redor, eu vou com elas até algum lugar. E é assim que Deus, irmão, estava no meio do seu povo, com eles. Não neles, mas com eles. A verdade sobre nós, nessa nova dispensação, é diferente, irmão. Deus não está conosco apenas. Vê? Deus não está conosco apenas. Ele está em nós pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos, irmão, mesmo nessa ordem da antiga aliança, porém nos evangelhos, em Mateus 28:20, um versículo que fala sobre missão, a grande comissão, o Senhor Jesus Cristo dá a missão nos discípulos. Ele diz no último versículo desse capítulo, ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei a vocês. Ele diz na parte B desse versículo, ele diz que eu estarei com vocês, ou estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas repara que aqui foi no momento que realmente Jesus já deu a missão definitivamente. Então, daí a mais algum tempo na frente, Jesus ascendeu. Então, dali em diante, os discípulos
pegaram essa palavra e avançaram, de modo que, independentemente do que acontecesse na vida deles, tentando impedir a missão, eles tinham a mentalidade que Deus está com eles, ou que Jesus, através do seu Santo Espírito, está com eles. Mas aqui essa ideia com eles, irmão, ainda soa como se fosse na antiga aliança, como se Deus estivesse ao nosso lado ou simplesmente ao nosso redor. Embora que mesmo hoje, Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que Ele é omnipresente. Quer dizer que Ele está presente em todo lugar. Mas a nova aliança é a dispensação, em que nós vemos exaustivamente a Bíblia falando na antiga aliança que Ele habitará num templo não feito por mãos humanas. É o templo que Ele próprio criou. Então, mais do que Deus está conosco, irmão, Ele está em nós. E nesse contexto da missão, irmão, é importante nós entendermos que nesse versículo 28, nesse capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus Cristo diz que toda autoridade lhe é dada nos céus e na terra. E o que nós entendemos é que, como a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, Ele diz: ide e fazei discípulos, ou seja, Ele dá também autoridade aos discípulos para fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, Jesus fala essas palavras num tempo em que ainda os discípulos não haviam pisado em quase que mais de 5 nações. Então, Jesus diz que vão para todas as nações, ou melhor, vão e façam discípulos de todas as nações. E nós entendemos que cada nação tem a sua realidade. Entendemos isso pelas Sagradas Escrituras na Antiga Aliança. Quando Israel saiu do Egito até Canaã, a terra prometida, eles passaram por várias regiões onde encontraram já pessoas habitando, e eles tiveram que pelejar muitas das vezes com essas pessoas para tomar posse daquilo que eles tinham das suas próprias terras. Então havia circunstâncias, situações diferentes, pessoas que adoravam ídolos e tudo mais. E quando Jesus diz que vão, façam discípulos de todas as nações, primeiro ele diz que tem autoridade, depois ele dá autoridade aos discípulos para fazer missões, e depois ele diz para que os discípulos possam batizar e ensinar segundo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E na última parte do último versículo desse capítulo, que é o versículo 20, ele diz que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Irmão, essa última declaração é muito importante para todos nós, porque todos nós somos missionários de Deus. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Só que nesse ministério, nesse serviço, nós não estamos sozinhos. Deus está em nós pelo seu Espírito e está conosco, fazendo com que todas as coisas cooperem ao nosso favor. Vê, quando você entende que Deus é com você, irmão, Deus é com você, nada pode te parar, nada pode te assustar, nada pode, irmão, te intimidar, nada pode te amedrontar, nada pode te fazer desistir, irmão, da missão, da tarefa, da responsabilidade, irmão, que Deus deu a você. Independentemente do lugar, do grupo social que te cerca, você precisa perceber, irmão, que aquele que está em você, que te separou para a missão, é maior e melhor do que todos e tudo que pode acontecer. Ele disse que eu estarei com vocês. Ou seja, nós precisamos ou devemos nos sentir seguros, porque aquele que é todo poderoso, aquele que é omnipresente, aquele que sabe todas as coisas, está conosco. É como se Deus estivesse a dizer: não importa o que vier, o que vocês ouvirem, o que vocês sentirem, não tenham medo, eu estou com vocês. É igual às palavras que Deus falou a Josué 1:9. Não te assombres, não te apavores, não te assustes. Se os homens se levantam contra você, se tentarem falar algo contrário do que eu disse, para trazer medo ou para te fazer desistir, não temas, eu estou com você. Ou seja, é como aquilo que Isaías disse: eu te esforço, eu te ajudo, eu te guio, eu te sustento com a minha destra. Vê? Ela está conosco. Então não temo o que o homem pode fazer. Quando nós entendemos que Deus está conosco, irmão, homem nenhum pode nos assustar, circunstância alguma pode nos assustar. Precisamos entender isso, que aquele que está em nós, está conosco, nos guiando, nos protegendo. E a Bíblia diz que os seus anjos
estão acampando-se ao nosso redor, ao redor daqueles que temem. Irmão, é maior do que todos e tudo. Então não tema. Hoje mesmo não tema nada. E se você temia alguma coisa, para de temer. Para de temer o escuro, de temer as notícias. Para de temer, irmão, as más notícias. Para de temer pessoas que parecem ser assustadoras ou que tentam intimidar você. Não tema ninguém. Quando eu digo temer, eu estou falando de ter medo. Não tenha medo de ninguém. Você, irmão, foste criado em Cristo Jesus com um espírito de ousadia. Não para temer. Você só é ousado quando você tem a convicção de que o maior está em você e está com você. Então, nós precisamos perceber isso. Amém? Precisamos perceber. Então, é mais ou menos isso que eu queria, assim, de forma introdutória, partilhar com os irmãos. Amém? E Deus abençoe a todos nós. Tenha essa certeza, irmão, de que Deus está com você. Em nome de Jesus. Amém.